Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos, bora para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão com o Globo Esporte, hoje, dia 27/5. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, bora pro conteúdo. Terça-feira, você sabe, é dia de cafezinho com Escobar no Globo Esporte. Vamos falar de seleção brasileira, de Brasileirão. O Flamengo tá chegando, hein? O Flamengo tá chegando. Tá chegando. Com o apoio carinhoso de sempre do Supermarket, estamos na Super Semana da Beleza. É a nossa semana, pô! A nossa semana. Confira as super ofertas, QR Code tá na tela pra você aproveitar. Qual o samba da semana aí? Flamengo foi no tapetinho, até foi facinho e saiu com a vitória. Hoje é fogão na liberta, 3 pontos na seta em busca da glória. E o dinizismo no erro tá ruim, Vascão. Tudo herói improvável no gol do Fusão. Que golaço, meu irmão! Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar, cafezinho com Escobar. Hoje é aqui, Jacarepaguá, Guardênia, é Cidade de Deus, é Barra, Denúncia! Essa imprensa que não acredita no Flamengo. Aí, ó. Não, esse você bota o dedo em cima aí. Essa imprensa tendenciosa aí. Todo mundo apostou no Palmeiras. Mas, meu irmão, por que não trouxe antes do jogo negócio aí também? É porque eu apostei 1-1 também. Palmeiras é meu freguês, não adianta chorar. Foi um treininho de luxo, no Mundial eu vou atropelar. Minha esposa é flamenguista, Cláudio Sabino. Cláudio Sabino, o nome dele? Você quer fazer uma Cláudio declaração? Sabino. Cláudio Sabino. Amor, te amo. 2 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras. Queria que o senhor analisasse esse grande momento do Flamengo. Daqui pra frente. Daqui pra frente já era. Uma excelente análise. Foi pênalti no Arrasca? Foi pênalti? Foi pênalti? Não foi pênalti. Foi pênalti. Quando o Murilo encostou na rascaeta, ele se jogou pra falar que pra dar pênalti. Ele colocou a mão e impediu a progressão do Arrascaeta. Pedrinho, me desculpa, esse elenco nós é 8. O Zé Pato é melhor. O Vasco mostrava uma clara evolução. Evolução é só no botox do Pedrinho. É só... Pedrinho, vamos fazer alguma coisa. Eu não faço, eu não quero jogar a Série B de novo. Eu não sou malandro, eu não sou esperto. Não merece isso, Pedrinho. Tá ouvindo? Eu quero aqui dizer que... Esse é o Sabe que... papel dele. Eu sei. Já ouvi muito chororô de vascaíno, já deu. Ih! Eu acho o seguinte, que Nós temos tempo. jogo nós temos... O Guga foi lá e peitou o Rayan. O que ele fez? O que ele fez ser? Pagar série C. Mas o C de quê? Tem que pagar. Mas já foi há tanto tempo. Isso já passou, não, isso já. Isso já passou. Pra começar com um cafezinho, Globo Esporte é sempre bom demais. Um abraço pra galera que tava ontem por lá. Semana decisiva hoje, gente. Amanhã tem Flamengo e Deportivo Táchira ao vivo na Globo. O Flamengo tem que vencer pra classificar. Botafogo também tem que vencer pra classificar e joga hoje. Do novo técnico da seleção brasileira, o simpático italiano Carlo Ancelotti. Começando pelos goleiros, já estão aqui na tela, Alisson, Bento e Hugo Souza. Na defesa, Alexandro do Flamengo e Alexandro do Lille. Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson e Wesley. Aí meio campo, Andreas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Ederson e Gerson. E lá na frente, Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Lembrando, a estreia de Carlo Ancelotti vai ser no dia 5 de junho, tá chegando. Vai ser contra o Equador pelas eliminatórias da Copa, fora de casa, jogo que você vê ao vivo aqui na Globo. Agora a gente vê é o que o técnico falou sobre essa convocação e as expectativas que ele tem de comandar o Brasil. O traço é marcante e inconfundível no mundo do futebol. A sobrancelha esquerda arqueada de Carlo Ancelotti. É sinal de que ele está atento a tudo e a todos.
curtiu os vídeos de boas-vindas gravados por personalidades do esporte nacional, como Kaká e Marta. Benvenuto, Caleto! E escolheu bem a primeira palavra que disse como técnico da seleção brasileira de futebol. Obrigado. Ancelotti sabe que se integrar rapidamente à cultura local é o primeiro passo para garantir a simpatia dos brasileiros. Acho que somos parecidos. Os italianos não têm essa alegria dos brasileiros, mas eu sim. Nos sentimos em casa e isso vai nos ajudar para tirar o melhor de nós nesse trabalho. Outro caminho para o sucesso nesta empreitada é vencer logo na estreia contra o Equador semana que vem. Por isso, Ancelotti escolheu 25 jogadores que estão 100% fisicamente. Não é o caso de Neymar, por exemplo, que ficou de fora da primeira lista. Neymar teve uma lesão há pouco tempo, é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Eu falei com ele para explicar e ele está totalmente de acordo. Sem Neymar, Vinícius Júnior é a principal estrela do elenco. Nos últimos 4 anos, o atacante foi comandado por Ancelotti no Real Madrid e no ano passado foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. É difícil falar porque Vini não mostrou sua melhor versão na seleção. Isso vai acontecer porque é um jogador extraordinário, trabalhador e lutador. O italiano chamou os 7 atletas que atuam no futebol brasileiro, 5 deles no Flamengo, o time com mais jogadores convocados. Ele contou com a ajuda do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, e do gerente técnico, Juan, para montar a lista. Ancelotti também trouxe de volta jogadores que não atuavam pelo Brasil desde 2023, como Richarlison e Casemiro. Carlo Ancelotti volta a trabalhar numa seleção nacional depois de 31 anos. Em 1994, ele foi auxiliar técnico da seleção do país dele, a Itália, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Ancelotti tinha acabado de se aposentar da carreira de jogador, virou o braço direito do técnico Arrigo Sacchi e perdeu a final para o Brasil nos pênaltis. Acho que depois de todo esse tempo é um sonho treinar a seleção brasileira. Acho que é o sonho de todos os treinadores. Vou te contar uma história legal agora sobre o Ancelotti. Quem contou pra gente foi o repórter Caê Mota. Lá na negociação com o Ancelotti, né, do pessoal da CBF e tal, ele chamou a rapaziada pra jantar. Chegaram lá, quem era o cozinheiro? Ele mesmo. Olha lá, todo sorridente, querido, deixa comigo, vou fazer o prato pra rapaziada aqui. Ele falou, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. E ele começou pela ruim. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está embarreirando a parada, não está me liberando, então é o seguinte, vocês vão ter que esperar. E aí perguntaram para ele, beleza, Ancelotti, mas e a notícia boa? Bom, a boa é o seguinte, tem um vinho bacana aqui, caríssimo, gostoso pra caramba, vocês podem beber à vontade. Então aproveite simpatia para te dizer, na próxima, chama nós, estamos aí. Ancelotti, que convocou 5 jogadores do Flamengo para a seleção, é a Seleflá, né? Da defesa, quase todo mundo, ó. Alexandro, Danilo, Léo Ortiz e Wesley. Uma opção para o meio, Gerson também entrou na lista. Lembrando que amanhã o Flamengo encara o Deportivo Táchira da Venezuela, Conmebol Libertadores, jogo no Maracanã, você vê ao vivo aqui na Globo, depois de Vale Tudo. Flamengo, gente, que tem que vencer, é outro, que tem que vencer, de preferência no caso do Flamengo, de goleada, para passar em primeiro do grupo C. Lucas de Sena, conta pra gente. Temos pistas de como vem o Flamengo para esse jogo de amanhã, cara? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. O Flamengo faz daqui a pouco, às 3h30 da tarde, o último treino antes de receber amanhã aqui no Maracanã o Deportivo Táchira da Venezuela. O Gerson, que saiu de marca do jogo com o Palmeiras no domingo, teve diagnosticada uma inflamação no joelho. Já iniciou o tratamento e a expectativa é de que ele jogue amanhã, mesmo que seja no limite, já que é uma decisão para o Flamengo que precisa vencer para passar para a próxima fase sem depender de qualquer outro resultado.
O treino de hoje também deve definir uma possível volta do Alan no meio-campo. O volante está recuperado de lesão na coxa. E outro que tem chances de voltar a ser relacionado é o Vinha, lateral esquerdo uruguaio, que não joga desde agosto do ano passado. Lesionou o menisco, o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de uma fratura na tíbia. 59 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. O Maracanã vai estar lotado para empurrar o Flamengo. O jogo é às 9h30 da noite, mas a partir de 9h20, para quem não vier para cá, acompanha tudo com a gente na tela da Globo, depois de Vale Tudo. Um abraço, Escobar, para todos e todas. Tá combinado, Lucas de Sena, tudo dito. Um abraço para você. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com ESPN, trazendo as últimas informações do Mengão. Pessoal, o Mengão que teve a maioria dos jogadores aqui do Brasil convocado, que jogam aqui no Brasil, convocados para a seleção brasileira. Ancelotti, né, fez sua primeira convocação, a sua apresentação no comando da seleção brasileira. Pessoal, vamos aqui com comentários do pessoal, trazendo as últimas informações do Flamengo e, claro, comentando sobre esses jogadores do Mengão que foram convocados. Bora pro conteúdo. Por isso, porque ele é um jogador que tem a experiência, tem leitura de jogo, tem liderança. Tecnicamente, com experiência e tal, não se discute. E quando ele joga, ele é um dos mais acionados no Flamengo. O problema é a intensidade, o físico. Então, até por isso que ele voltou da Europa, Para desgastar, por isso ele não joga sempre no Flamengo. Voltou da Europa ele e não joga sempre... eventualmente. Só que na seleção você tem 2 jogos, depois mais 3 meses até o próximo jogo. Então dá para ele jogar. Eu acho que ele vai ser peça importante numa estruturação de um time que vai ser, imagino eu, tá? Estou projetando, não tenho certeza como vai ser o futuro. Mas a minha leitura, a minha interpretação vou criar uma base com jogadores que têm o entendimento, têm a experiência de jogar em seleção. E aí vou trazer outros mais jovens. E aí ele vai colocar, por exemplo, lateral direita, ele tem 2 jogadores jovens, o Wanderson e o Wesley. O Wesley é ainda mais jovem que o Wanderson. Acho que em algum momento o Carlos Augusto vai ganhar espaço na lateral esquerda. E por aí vai, do meio para frente. Mas eu acho que ele quer trazer peso para a seleção brasileira. Ele pensa Antes em da peças gente falar de no... força, né? Peso. Tem peças de força ali que ele possa confiar e até se dar o luxo, porque isso aí é uma receita. Um pouco de uma coisa, um pouco da outra. Por exemplo, o resgate do Antony. É o momento de se testar o Antony. O que não pode, e eu acho que com o Ancelotti isso não vai acontecer, de repente o Antony entra, aprova e depois nunca mais é chamado. Acho que acabou essa ciranda. Com ele não vai mais ter ciranda. Esperamos que sim. Queria te ouvir sobre o Danilo. Você discorda? Você acha que é uma temeridade o Danilo ser titular? Eu acho simplesmente pelo fato de que hoje você tem o melhor zagueiro do Brasil convocado na mesma posição, que é o Léo Ortiz, sem dúvida nenhuma. O maior problema, para mim, da seleção brasileira do Dorival Júnior era aquela saída de bola burocrática. A bola passava do zagueiro, para o lateral, voltava para o zagueiro. O Léo Ortiz é o jogador que ele, até o próprio Eugênio fala, né? O camisa 10 da zaga. Então, esse jogador, eu acho que ele precisa ser titular. E se a gente for parar para pensar no que diz respeito à liderança, se a gente comparar o Marquinhos com o Danilo, eu acho que o Danilo perde para o Léo Ortiz na questão técnica e perde na liderança para o Marquinhos, que faz uma temporada espetacular, né? Finalista de Champions, campeão francês, inclusive sendo invicto. O PSG também ganhou a Copa da França. Na lateral direita, ele foi convocado como zagueiro, mas se existir a possibilidade na lateral direita, eu imagino o Wesley na lateral, porque ele é um jogador que vai te dar profundidade e quando o Rafinha sair da ponta para dentro, quem vai atacar esse corredor é o Wesley, justamente. Então, para mim, faz sentido. E na esquerda, aí eu tô com o Eugênio. Acho que o Alexandre vai ser titular, até mesmo pela saída de 3, né? Uma saída com 3, com o Alexandre, com o Marquinhos e com o Léo Ortiz. E aí, à frente deles, o Casemiro. Eu acho que o Eugênio fala muito bem sobre a liderança, né? Eu acho que essa liderança está em 3 jogadores, eu diria. Marquinhos, Casemiro e Alisson. Segura aí. Tela do Casemiro, já que você falou. Aí você vai continuar. Vou devolver. Tirei a palavra do amigo, mas vou devolver. Estou devendo e devolverei. Tela do Casemiro. Casemiro pela seleção e títulos com Ancelotti. Na seleção, 75 jogos, 66 como titular, 7 gols e 2 Copas disputadas. Com o Carlo Ancelotti, ele ganhou 2 vezes a Liga dos Campeões, a Champions, ganhou o Campeonato Espanhol, a Supercopa da UEFA, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.
Estão aí os números do Casemiro na seleção brasileira, uma história riquíssima, ao lado de Carlo Ancelotti no Real Madrid, uma história riquíssima também. Amigo Celso Ardengue, você citou o Casemiro como um dos 3 pilares da liderança. Danilo, você falou não, Danilo, Casemiro... Não, ele não inclui o Danilo. Não, Danilo não, desculpa. Marquinhos, Casemiro e... Alisson. E o Alisson. Isso dentro de campo. Fora de campo eu concordo. O Danilo é uma dessas lideranças. Acho muito mais indicado pela comissão técnica. A Danilo e a Alexandre não trabalharam com o Ancelotti. É claro que ele os conhece, porque são jogadores mundialmente conhecidos, mas os dois não trabalharam. Eu vejo ele muito mais como uma indicação do... Danilo foi um jogador muito importante na última... campo à parte, né? Porque ele, de fato, escalado como lateral, não conseguiu oferecer algo que não deveria nem se esperar do Danilo, que é dar a profundidade que o Wesley, por exemplo, pode dar. Mas eu acho que justamente é uma indicação da comissão. Agora, esse cara que está aí na tela, o Casemiro, é um dos que não podem sair mais da seleção brasileira, pelo menos no meu entendimento, pelo menos das convocações, não só pela questão extra-campo, é um jogador experientíssimo, mas principalmente pelo que ele faz dentro de campo, dentro do modelo do Ancelotti. A gente lembra, na temporada 23-24, foi campeão da Champions com uma peça muito importante que era o Kroos. O Kroos sai e o Ancelotti é obrigado a comportar o Kylian Mbappé nesse time, que é um daqueles jogadores que a gente estava falando há pouco no programa, um dos jogadores que não marcam, né? Que não priorizam o momento defensivo. Ótimo, Kylian Mbappé é fazedor de gol, não tem que marcar mesmo. Tem alguns jogadores que têm salvo-conduta para não marcar. Vale a pena você pedir para os outros correrem um pouco mais por ele. Corre um pouco mais. Só que sentiu falta desse ponto de equilíbrio, que era justamente o Toni Kroos. Eu acho que o Casemiro, por mais que não tenha a mesma qualidade com bola no pé, muita gente pinta o Casemiro como se ele fosse um ninguém com a bola no pé. Muito longe disso. Assim, ele é um destruidor mais do que um construidor, é verdade, mas ele é um jogador que pode dar essa sustentação na saída de bola e principalmente liberar os outros 2 meio-campistas que, para mim, depois, é claro, quero ouvir vocês, Bruno e Gerson. As últimas temporadas desde que ele saiu do Real, porque ele no Real, ele era o cão de guarda do time. Ele com o Ancelotti no Real e em temporadas anteriores, ele era líder de recuperação de bola, de desarme, de bloqueio. Ele era o cara que ele era o ponto de equilíbrio do Real, com o Modric e o Kroos jogando mais e ele ali atrás pegando tudo. Ele deixou de ser esse cara primeiro, porque fisicamente ele não consegue mais ser esse cara, ser o cão de guarda da defesa sozinho, porque ele liberava muito os outros 2 jogadores de meio para jogarem. E ele no United, é claro que nesse final de temporada ele deu uma melhorada boa no United. Mas ele estava querendo ser, entre aspas, acho que os técnicos davam essa liberdade para ele, quase um camisa 10 e não um camisa 5. Foi testado até de zagueiro, né? Mas ele estava jogando, ele largava a cabeça de área e ia pro ataque. E assim, é um jogador que pisa na área bem, que faz gol, sempre fez. Chuta mesmo no bem, Real né? Madrid. Mas, assim, o United sofreu demais com um monte de contra-ataque porque não tinha volante. Porque o Casemiro estava jogando lá de 10. Ia todo mundo para a área e tô contra-ataque. Então, é preciso... Eu acho que tem uma relação de confiança, acima de tudo, entre Ancelotti mas com o Ancelotti ele vai jogar Casemiro, na dele, né? Então, mas, assim... Na frente da área, né? Jogar na dele entendendo que ele já não tem mais a vitalidade que teve na época do Real Madrid. Ele é um jogador hoje... que vai bem com a bola no pé, que tem a experiência e, de repente, sabe os atalhos para proteger ali a defesa, tem voz de comando, tem uma relação muito grande com o técnico, mas ele não é capaz mais de fazer o que ele fazia no Real Madrid, de ser o cão de guarda. É preciso que esse contato entre os dois seja muito sincero nesse aspecto. Professor, estou aqui, vou ajudar, mas aquilo que eu fazia ali com você no Real Madrid é mais difícil. Eugênio, Ardengue, professor, vocês que nos assistem, eu insisto em algo que eu já falei antes. Por exemplo, a volta do Casemiro tem tudo misturado que vocês falaram, concordo 100%. A liderança, a experiência, a confiança que o Ancelotti tem pelos anos que trabalhou junto com ele, mas tem também a volta do Casemiro o fato de que, nesse tempo em que o Casemiro ficou fora, ninguém vingou, ou ninguém provou. É isso aí, torcida do Mengão. E bora aqui, pessoal, para mais um conteúdo. Carlo Ancelotti relembra dia em que foi humilhado por Zico, o ídolo do Mengão, desesperador. O assunto desta segunda-feira foi a primeira convocação de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. O italiano, inclusive, chamou 5 jogadores do Flamengo para a próxima data FIFA. No entanto, o treinador
tem desespero em tom de brincadeira ao lembrar do maior ídolo da história rubro-negra. O Zico já marcou um gol no meu time. Eu marcava o Zico na partida, era jovem, era desesperador. Ele marcou o gol e perdemos a partida nas primeiras partidas dele pela Udinese. Fez 6 gols de falta, incrível, disse Carlo Ancelotti em entrevista à TV Globo. Ancelotti fez parte de um dos maiores meio-campo da história da Roma. Por outro lado, Zico marcou o nome na Udinese, onde é ídolo. O galinho de Quintino jogou no país nas temporadas 1983 e 84 e 84 e 85. Na apresentação do treinador à seleção brasileira, o eterno camisa 10 da Gávea chegou a gravar um vídeo desejando boas-vindas para o professor. O Flamengo dominou a lista de convocados de Carlo Ancelotti. Afinal, 5 jogadores foram lembrados: Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandre e Gerson. Além disso, 3 crias do Ninho apareceram na lista, casos de Hugo Souza do Corinthians, Alexandre do Lille da França e Vini Júnior do Real Madrid. Carlo Ancelotti estreia na seleção brasileira no dia 5 de junho, fora de casa, contra o Equador. Inclusive, Gonzalo Plata é dúvida para o embate em recuperação de edema ósseo no joelho direito. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.